Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Para quem tem a Bíblia do culto, a página de número 615. Versículo 1 ao versículo 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes. Diga comigo essa palavra, restantes. Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém rachado, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Diga, alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração de teus servos, que desejam temer o teu nome. Diga, desejam temer o teu nome. Digam. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. A história de Neemias é uma história de avivamento pessoal. Neemias não precisava fazer o que ele fez. Neemias estava muito bem na casa do rei. Ele era o copeiro mor, o homem da maior confiança do rei.
era aquele que experimentava tudo aquilo que o rei ia comer ou beber. Porque se tivesse alguma traição ou algum golpe em vista contra o rei, e que ele pudesse ser contaminado através da sua alimentação, então Neemias morria no lugar dele. Esse era o nível de relacionamento que Neemias tinha com o rei, de maneira que ele era uma das pessoas mais próximas do rei. O rei confiava em Neemias. Neemias dizia assim: pode comer, pode beber. Tem certeza? Estou mandando. Eu lhe garanto. Certamente ele tinha um bom salário, além da posição de extrema confiança. O seu nome era muito citado e chamado nas rodas de conversas e de diálogos no palácio e fora do palácio. Mas Deus tinha algo mais com Neemias. Neemias, pela sua atitude, se tornou, ainda que não no papel e no cargo, se tornou um sacerdote, e talvez até a sua época, depois de Moisés, o maior líder que a nação de Israel já teve na sua história. Israel estava em ruínas, havia sido saqueado, o templo destruído, que era o símbolo da presença de Deus, e mais, o símbolo maior da religião monoteísta da história da humanidade. Também era o símbolo de opulência, de riqueza. O templo foi construído com o que existia de mais importante e mais rico em material, tudo material importado. Até os tecidos foram importados, até as madeiras foram importadas. O ouro veio de Ofir. Era o mais puro ouro. Prata, cobre, metais preciosos, pedras preciosas. Então o templo não era apenas o símbolo da presença da religião monoteísta, mas era o símbolo da riqueza de Israel. Ninguém conseguiu fazer obra maior do que a construção do templo na história de Israel, antes
durante e atualmente. Tanto é que o sonho dos judeus é um dia poder reconstruir o templo com a mesma força e com a mesma riqueza. Este é o sonho de qualquer israelita ou judeu no mundo inteiro. Volta e meia a gente ouve reportagens de pessoas que dizem que os materiais para a reconstrução do templo já estão todos prontos em algum lugar do mundo. E a riqueza do mundo atualmente, hoje, está na mão dos judeus. Os maiores banqueiros do mundo são judeus. Os maiores empreendimentos do mundo atualmente estão na mão dos judeus. A tecnologia de alta performance do mundo está na mão dos judeus. O que há de mais importante em termos de ciência estão na mão dos judeus. Não sei se você sabe, só para você saber o que é o judeu. Não sei se você sabe que esse aplicativo que você usa no seu carro e que eu uso no mundo inteiro, quando eu vou para qualquer lugar do mundo. Eu estive lá na África, eu usei ele. Eu estive lá na Europa, a gente só usa ele. Eu estive nas Américas, você só usa ele. Na América do Norte, só ele. Aqui no Brasil eu uso ele todo dia, muitas vezes. Ele é de graça. Você baixa em qualquer aplicativo, se você tem Android, você baixa. Se você tem iOS ou iOS, você baixa também o Waze. Quem é que já usou alguma vez na vida o Waze aí? Levanta a mão bem alto assim. Você sabia que o Waze, numa tacada só, quebrou toda a indústria de GPS do mundo? Porque ninguém conseguiu descobrir um aplicativo que te desse informação em tempo real. O Waze, ele é tão exato que a gente não acredita. Ele avisa se tem polícia na frente, a quantos metros você está de um carro de polícia. Ele avisa a quantos metros você está de radar, e ele diz qual é o radar que está ali, se é de 60, de 70, de 80, de 100, de 110. Ele atualiza em tempo real o trânsito e te dá alternativa e diz: vira para cá, sai para a direita, você tem um caminho mais rápido. Ele informa se você vai ter pedágio pela frente, informa tudo. Acidente, e se esse acidente é grave, leve, moderado. Ele avisa aqui no Rio de Janeiro as áreas de risco em tempo real. Você sabia que o dono o detentor da patente deste programinha que quebrou tudo que está aí, é um israelita, é um judeu. Então você tem de graça no seu carro uma demonstração da força do que é um judeu. O templo estava em ruínas, destruído e saqueado. Só sobrou o que de valor, o que não tinha de valor nenhum. Só o local mesmo. E o monturo, o lixo. E os muros de Jerusalém, naquela época as cidades eram cercadas por muros.
A cidade de Jerusalém tinha o muro e tinham 12 portas de entrada ou saída ao longo da cidade de Jerusalém. O muro estava em ruínas. Então, além de ter sido saqueado em toda a sua riqueza, os inimigos ainda fizeram questão de jogar no chão, como dizendo assim: isso aqui é terra de ninguém, aqui entra quem quiser, sai quem quiser, nós não queremos ter trabalho e nós não queremos que Jerusalém seja reconstruída, é para ficar em ruínas. Está decretado, está determinado o fim de Israel, a começar pela sua capital, Jerusalém. Tudo estava em ruínas. Deus usou 2 homens, Esdras, para reconstruir o culto, porque o templo ele foi reconstruído e muitas vezes, e todas as vezes que eu construí, está no chão. Hoje, por exemplo, você só encontra lá uns pedaços de tijolo e uns pedaços de muro, porque no lugar do templo os árabes foram e construíram uma mesquita. Você não acha nada do templo lá, a não ser algumas coisas que dizem que era o restante de uns pedaços de muro, e também que se atribui a um restante pedaço da construção do templo, dizem os arqueólogos, mas você acredita porque eles dizem, não tem necessariamente, não dá para se comprovar com exatidão que é isso. Então Neemias toma conhecimento, ele sabia o que estava acontecendo, mas um desejo partiu no coração deste homem, de buscar informações de como é que estava aquele restantezinho de pessoas que não foram levados para o cativeiro, porque o que ficaram em Jerusalém e em Israel eram pessoas fracas, doentes, desesperançadas, em idade avançada, ou seja, que não ofereciam absolutamente risco nenhum para a reconstrução daquilo. Então diz a palavra de Deus: veio Anani, um dos meus irmãos, eles e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que ficaram lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro rachado, jogado no chão, destruído, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E eu quero começar o raciocínio exatamente daqui. Neemias ouviu e comprovou aquilo que ele já sabia, mas Neemias começou a sentir saudade daquele tempo que os seus antepassados viviam em glória, as histórias do templo, as festas do templo, a multidão que cercava o templo, os cultos no templo, as celebrações do templo.
As multidões indo e saindo de Jerusalém. Havia pelo menos 7 festas que aconteciam durante um ano. Ou seja, 7 dividido por 12, mais ou menos aí a cada 2 meses uma festa. Imagina isso. Multidões e multidões vindo de um lado para o outro. E Neemias agora pergunta: como é que estão as coisas lá? Ele diz: acabou. Nem se ouve falar mais. Acabou tudo. E os sacerdotes: que isso não existe mais. Foi todo mundo levado cativeiro. E os cultos, esquece. Não tem mais nem templo. Lá virou terra de ninguém. Terreno baldio. As pessoas entram e saem, sentem e veem tanta miséria que sequer tem coragem de começar a reconstruir a casa deles. Não tem mais razão. O que aconteceu? Acabou Israel, acabou Jerusalém, esquece. E esse pouquinho de gente que está lá está numa miséria desgraçada. Eles vivem lá com medo de tudo, de todos, porque de vez em quando passa por lá uns viajantes, e uns bandidos e uns marginais, e o pouquinho que eles têm dentro de casa, eles saqueiam também e levam. Aquilo virou um terreno baldio, ninguém mais dá valor, ninguém mais quer morar lá. E os que estão lá porque não tem para onde ir, então estão esperando a morte chegar. Quando Neemias ouve isso, ele podia fazer 2 coisas. Uma delas é dizer: eu não tenho nada com isso. Problema de Israel, eu estou bem, estou aqui, na casa do rei. Sou a pessoa da mais alta confiança do rei. Foi meus antepassados que pecaram. Eu estou bem, não almejo mais nada. Eu vou me preocupar com isso, e se eu resolver fazer alguma coisa, eu vou arrumar um monte de inimigo, e você vai ver. Leia o livro de Neemias, eles são poucos capítulos, mas a história vai mostrar isso. Eu vou arrumar inimigo para todo lado, vai ser uma confusão. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, esse assunto não tem nada a ver comigo. Eu vou tocar minha vida. Ele podia fazer isso, ou ele podia escolher a parte mais ruim, mais difícil, a pior, sob o ponto de vista natural, decisão que podia tomar, que era tomar as dores daquele povo, daquele grupinho de gente que ficou lá. Mas por causa do legado, da história e da honra do Deus do templo, da história dos antepassados, da história de Israel, do decálogo de Moisés, da história gloriosa do seu povo, ele tomar uma postura de dizer: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Meus irmãos, nós estamos vivendo mais ou menos esse quadro no mundo. A história de Neemias se repete na vida de cada um de nós. Os muros no chão, o templo de Deus ultrajado, humilhado,
Nós podemos fazer duas coisas. Uma delas é dizer: quer saber o negócio? Eu vim aqui fazer meu cultinho, um negocinho, eu vou terminar aqui, eu não tenho nada com isso. Lá em casa eu tenho comida, lá em casa eu tenho que beber. Ou a gente pode fazer o que Neemias fez. Quando eu ouvi estas palavras, eu me prostrei, assentei-me. Número 2, chorei. Número 3, lamentei. Diga comigo isso. Ouvi, assentei, chorei e lamentei. Agora a parte mais importante desse versículo está aqui, ó. Por alguns dias. Por alguns dias. Tem hora que a gente ouve, a gente chora, a gente senta porque falta força para ficar em pé. Tem hora que a gente chora porque o choro é um escape de Deus para a gente não explodir por dentro. O choro é um remédio. Quando a gente chora para valer, é como uma faxina que a gente faz na alma da gente. Tem que chorar. Agora a gente só não pode ficar ali na autocomiseração, assentado, prostrado, parado e dizendo: gente, acabou. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me leva, eu não sou melhor do que ninguém. O mundo está desse jeito mesmo, as coisas não vão mudar. Eu estou pedindo licença para esse trem parar para eu desembarcar. Isso na psicologia chama-se zona de conforto. Entendeu? O que é zona de conforto? Você descobre um lugarzinho para ficar escondido lá e você diz assim: me erra. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém sai, eu estou lascado mesmo, eu estou ferrado, estou arrasado, estou desgraçado, não adianta que eu não vou conseguir. Deixa eu no meu cantinho aqui, ninguém fala comigo, eu não atendo mais ninguém, eu não quero mais cantar, eu não quero mais louvar, eu não quero mais nada, me esqueça. Isso é porque você é egoísta e só pensa em si mesmo. É por isso que você vai para esse lugarzinho aí chamado zona de conforto. Você é um grande egocêntrico. Que isso, pastor? Eu já estou lascado, e o senhor ainda vem falar uma desgraça dessa para mim? Exatamente. Você aprendeu a cultuar a tua miséria. Você tem até direito de, quando ouvir, se prostrar, se lamentar, chorar, mas isso tem que ter data para acabar. Porque se você ficar nesse lugarzinho que você está aí escondido, você está cultuando a sua miséria. E ninguém é culpado do que está acontecendo com você. Você é o dono da sua vida. Você tem que assumir.
E o mundo não vai parar para esperar a gente se levantar. O mundo vai continuar. Ouvi, assentei, me prostrei, chorei por alguns dias. Não foi nem semanas, e nem meses, e nem anos. Alguns dias. Quanto tempo faz que você está nessa zona de conforto? Querendo achar culpado. Vai ficar aí até quando? Você está esperando o mundo parar para todo mundo vir te socorrer? Cada um tem a sua luta, cada um tem as suas guerras, cada um tem seus desafios, cada um tem as suas ruínas. Eu tenho que tomar posse e decisão e assumir a minha vida e trabalhar pela reconstrução. Eu não posso esperar que ninguém faça isso no meu lugar. Eu tenho que assumir a minha posição. Eu quero glorificar a Deus nessa noite, porque eu estou na frente de homens e mulheres que resolveram assumir a sua posição, porque tem muita gente que está na zona de conforto em casa, já desistiu, mas você veio para a igreja bendizer e glorificar o nome do Senhor e dizer para o mundo e para o diabo ouvir: é de passagem que eu estou por este momento vivendo esse drama, é de passagem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo o mistério de Deus essa noite, levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Jó: como podes ainda adorar? Abandona esse Deus e morre. Mas não o adoro pelo que ele fez, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó: eu vou adorar. Estamos aqui para isso. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou.
levante suas mãos e cante. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele para sempre. Amém. Cante. Deus me deu. Do Senhor, a Ele é glória, a Ele é honra e o Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos... Atenção. Se você está com tanta dó de si mesmo, por que você não está orando e jejuando? Então tá bom. Do jeito que está, você está achando bom. Porque se você quiser mudar, você tem que ir para a oração e para o jejum. Se o trem está ruim, mas está bom. Porque você ainda não foi para a oração e para o jejum? Então está dando para tocar. Sabe o que falta na nossa vida, irmãos? Uma coisa chamada disciplina. Nós todos somos muito indisciplinados. Porque orar e jejuar é só para quem tem disciplina. Trem está ruim. Quando o trem enfesa, essa expressão enfesar quer dizer quando tudo vira fezes. Quando você olha assim e fala, gente, a minha vida virou um cocô. Para você sair desse cocô, você só vai sair com oração e com jejum. Se você ainda não foi com a oração e com o jejum, é que você já acostumou com o cocô. Está entendendo? Então, para você sair dessa situação aí, você só tem umas coisas. Você tem que ir para a oração. Oração é disciplina. Ninguém ora porque sente vontade. Ninguém sente vontade de orar. Porque oração é quebrantamento. Oração é confissão de pecado. Oração é você reconhecer que sem Deus você não faz nada e não é nada. Oração é perdão. Oração é você declarar que Deus é tudo na sua vida e você sem Ele não é nada. E oração é você tomar uma postura de guerra, de inconformismo. Os conformados não oram, só os inconformados é que oram, porque eles oram porque acreditam que vão sair através da oração. Glória a Deus.
Oração. Oração exige disciplina. Disciplina. Assim como para você emagrecer, você precisa ter disciplina. Porque o indisciplinado, ele não emagrece. Para emagrecer, tem que ser muito macho e muita fêmea. Tem que ter muita postura. Porque vontade, ela acaba quando você chega perto de um prato de comida maravilhoso, a vontade acaba. Você faz o propósito, escreve até na agenda, segunda-feira, 2 bolachinhas creme cracker. 10 horas da manhã, uma barrinha de cereal. Meio-dia, pega um ovo, corta ele no meio, come metade do ovo. 3 batatinhas, uma batata, não, batatinha não pode. E assim vai, você escreve tudo direitinho, diz, eu vou fazer, até você encontrar um prato de macarrão na tua frente. Vai-se embora a tua vontade inteira. Então por isso que eu digo, para emagrecer tem que ser muito macho, tem que ser muito fêmea, tem que ter muita garra. Entendeu, você? Não adianta vir com as suas desculpas que para mim, ó, não pega. Não entendeu? Não adianta. Não adianta. Eu estou na fraqueza. Não esquece. Ó. Receba. Entendeu? Entendeu, seu Torquato? O senhor não emagrece porque o senhor é indisciplinado. Entendeu? Doutor Paulo está aí, esbelto, lindo, maravilhoso, e a Adriana aí, linda, esbelta e maravilhosa, porque eles têm uma coisa chamada vida, disciplina. Entendeu? Todo gordinho é cheio de desculpa. Ai, a minha diabetes, eu não sei o que. Eu não posso ficar sem comer um docinho porque eu me sinto mal, eu sinto uma tontura. Sente nada, está tudo na tua cabeça, tudo na tua cabeça. É que você já acostumou a viver de chantagem assim, e vai se chantageando e fica nessa confusão aí. Então eu, Abner Ferreira, preciso criar vergonha na cara. E você que está gordinho, precisa criar vergonha na cara. Louvado seja o nome do Senhor, porque a vida vai passando e a vida é ao vivo. E a vida não tem replay. A vida é ao vivo. Não tem moleza para ninguém não, entendeu, seu Brasil? Não tem moleza para ninguém não. Então, você quer mudar? A receita está aqui. Oração. Oração, oração, oração. A oração te faz encarar o problema aqui, ó, na tua frente. Você não corre dele. Eu aprendi com meu pai uma coisa que eu tomo para a minha vida: eu não adio o problema. Eu não adio o problema. Eu não adio o problema. O problema para mim tem que ser enfrentado. Eu enfrento, seja o que for. Eu não fico enrolando com problema, massageando problema, escondendo. Eu? Tem problema? Aliás, quando não tem problema, está tudo muito tranquilo, eu já fico desconfiado. Diz, gente, a vida não é isso. A vida não é isso. Em tempo de paz a gente se prepara para a guerra. Entendeu? Não tem moleza. Aqui não tem moleza não, irmão. É no céu que a gente não vai ter morte. Acabamos de cantar aqui. Aqui é luta mesmo. Então, problemas ficam menores quando eles são enfrentados. Diga isso comigo, vamos lá. Problemas ficam menores quando eles são enfrentados. Vamos lá. Problemas ficam menores quando eles são enfrentados. Faz isso aí um mantra para a sua vida, um mantra. Não entendeu? Problemas ficam menores quando eles são enfrentados. Não adia problema, enfrenta. Porque muitas vezes
você descobre que ele é um palitinho de fósforo. Não, para diabo. Não enfrentar. E a primeira chave para você enfrentar um desafio na sua vida é uma coisa chamada oração. Oração funciona. Oração funciona. Oração é uma arma poderosíssima. Oração funciona, eu te garanto. Oração funciona. Mas não é aquela oraçãozinha que a gente levanta e fica uma vez aqui. Ai, louvado seja o Senhor. Eu te peço perdão por pecados, obras, pensamentos, obras e palavras. Isso é oração de vagabundo. Um vagabundo criou essa oração. Peço-te perdão por pensamentos, obras e palavras. Em 3 palavras ele reduziu a vida inteira. Mas a vida não se resume em 3 palavras, gente. Isso é oração de quem não tem o que fazer. Oração não. É você ficar ali na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu não saio dessa posição de vida de oração enquanto o Senhor não responder. Eu não quero que seja feita a minha vontade, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Eu só não vou ficar do jeito que eu estou. Aí levanta e vai para a vida, para a luta. No outro dia, levanta, vai para a oração de novo. Não dá para viver sem oração. E atenção, oração é uma coisa particular. Tem essa oração aqui, todos nós estamos aqui, oramos, cantamos, mas a vida de oração, ela é uma vida particular. Se a tua esposa não vai para a oração, você tem que ir. Você não tem nada a ver com a tua esposa, e nem a tua esposa tem a ver com a tua vida. Isso é um particular. Por isso que Jesus diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai me buscar em particular. E eu, que estou com você naquele quarto de oração, vou ouvir e atender a tua oração, e eu vou te recompensar. A palavra é essa, recompensar. Significa que esse exercício de vida, de oração, tem um galardão. É um exercício de vida espiritual que vai retornar para a sua vida. Tá ruim, irmão? Ora que melhora. E estive jejuando e orando perante o Deus dos... Irmão, tem gente que está com doença incurável aí, não ora. Não ora. Tem gente que está com problema, luta aí, não ora. Aí fica aí. É o chamado crente 6 horas, né? 6 horas aí para mim. 6 horas aqui. Olha aqui. Eu quero fazer pedido de oração. Sim, irmão, tudo bem, vamos atender o seu pedido, mas o irmão está orando, entendeu? De copeiro mor, ele se tornou um sacerdote por causa da sua posição. Ele assumiu uma posição, ele disse: esse negócio é comigo, vou comprar essa confusão. Eu voltarei naquele lugar e vou reconstruir o muro. Eu vou reconstruir o muro. Eu vou reconstruir o muro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amigo, Deus está chamando eu e você para nós reconstruirmos os nossos muros. Aleluia! É por isso que você está aí
com essa tristeza, essa depressão, essa angústia, os teus muros estão caídos, você precisa reconstruir os muros. Glória a Deus. Exercício. Aliás, a palavra oração traz no meio dela a palavra ação. Não existe oração se não tiver atitude. A atitude de orar. Orar. Irmão, é melhor orar ou ficar 6 horas assistindo CNN, Globo News, Jornal Nacional, Globo, Folha, Estadão, G1, Dia, Extra, Facebook, blog? A gente, em vez de gastar tempo na presença de Deus, a gente está pegando mais lixo, já está em ruína. A gente ainda pega mais lixo e joga para dentro da casa da gente. Quando eu fico vendo essas reportagens, é como se eu estivesse pegando lixo e jogando para dentro da minha casa. Enche de lixo aqui. Porque o mundo não tem nada para nos oferecer mesmo não, pastor Aparecido. Porque eles vivem nesse lixaiada mesmo. E televisão, e jornal, e rádio, quanto mais lixo tiver, para eles melhor. Porque o material deles é lixo. Eles trabalham com lixo. Lixo renovado, lixo reciclado. Você já leu a notícia e diz, não, agora eu vou para o G1 para ver o que eles estão falando. Aí vem outra versão. Aí depois você vai para o Estadão, outra versão. Aí você vai para a Folha, outra versão. Aí se eu não estou satisfeito, eu vou lá para o Facebook para ver como é que está a confusão lá. Aí é outra versão. Então a gente fica pegando esses lixos e jogando dentro da nossa Jerusalém, para dentro da nossa casa. E a gente vai se acostumando com aquele mau cheiro e aquela carniça. Enquanto os nossos antigos já ensinavam para a gente: renovados em forças teremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim clamaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, olha que coisa linda, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, quero estar em constante oração. Quero ficar debaixo desse manto, o manto da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Vou terminar. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Oração e o jejum são as armas que nos fazem sair do meio das ruínas.
e nos traz força para a gente reconstruir os nossos muros e reconstruir o templo de Deus na nossa vida. O templo é o lugar da comunhão. É através da oração que nós reconstruímos a nossa comunhão com Deus. Um exercício maravilhoso e constante na nossa vida. Sim, amigos, vou terminar dizendo o seguinte: a vida cristã só vale a pena se ela for acompanhada de jejum e de oração. Só vale a pena. Porque é no jejum e na oração que a gente descobre que o nosso tesouro é a presença de Jesus. Quando a gente ora, a gente pega o nosso coração e coloca na presença de Jesus. E a gente permite que Jesus encha o nosso coração do Santo Espírito. Aí sim, a vida passa a ter sentido. Vida cristã sem oração é uma vida vazia. É boa, mas pode ser muito melhor. Nesta noite eu termino com essa palavra. Vamos aprender com Neemias. Ele ficou prostrado por alguns dias, mas uma hora ele se levantou e disse: agora está na hora de agir. Acabou o luto, acabou a dor, acabou as lágrimas. Agora eu vou para a guerra. Em oração a gente consegue as forças que nós precisamos para vencer todos os nossos inimigos. Eles todos cairão por terra, porque maior é o que está conosco do que o que está do lado de lá. Em nome de Jesus, vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.